Olá, mais uma vez. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, Geisa Pimenta. Hoje nós vamos falar, Geisa vai dar aula aqui sobre como a gente pode manejar a ansiedade. Geisa é psicanalista, trabalha com posicionamento familiar, é professora de teologia, de psicanálise, programação neurolinguística e nova medicina germânica. Geisa também é mentora, tem a mentoria dela, que ela pode falar um pouquinho depois, e hoje vai compartilhar aqui com a gente sobre esse tema que acaba que acomete 90%, mais de 90% aí das pessoas que querem emagrecer, mas devido à ansiedade, mal do século, e a falta do gerenciamento dessas emoções, acabam buscando o acalento no alimento, porque nós sabemos que desde a infância, isso não é culpa de ninguém, as pessoas ensinam isso, né, para gente. Então, por exemplo, eu sempre falo, dou esse exemplo. Tomou uma vacina, recebe um pirulito. Até hoje tem lugares que dão pirulito para as crianças depois da vacina. Às vezes a criança está chorando muito, alguém vem com doce para tentar calar a boca, né, da criança. Então, você vai ganhar um chocolate. Se você se comportar bem, você vai ganhar um chocolate. Então, sempre associando a uma diversidade interna emocional a um doce, geralmente um doce, né? Picolé, sorvete e tal, para que aquilo ali seja silenciado, mas as emoções continuam lá. Então, Geisa, compartilhe um pouquinho com a gente sobre isso, por favor, seja bem-vinda. Obrigado, Rafaela. É um prazer estar aqui com você e com todas as suas mentoradas. A Roseli, que está presente também aqui na aula, é um prazer ter você aqui. E vamos conversar sobre essa bendita ansiedade, que, conforme a Rafa muito bem falou, vem desde o tempo da nossa infância, com algumas memórias afetivas em que nos encontramos e muitas das vezes nos atrapalha. Mas vamos deixar a ansiedade bem, vamos dizer assim, nossa amiga. Vamos dar vamos falar o que realmente ela é. A ansiedade nada mais é do que um medo. É um medo que todos nós trazemos daquilo que nos traz insegurança, daquilo que não conhecemos, daquilo em que não está claro para nós. Então, a ansiedade, ela é o mesmo que medo. Sim, porque o medo nos causa uma insegurança. E, e nós temos, por natureza, a necessidade, que é uma lá das. É de Maslow, é, que é a necessidade de ter segurança. E a ansiedade está aí nesse patamar das nossas necessidades, de suprir as nossas necessidades. Então, trazendo ela para bem perto de nós e não distante, em resumo, é o medo. Aí pode ser medo de várias coisas, né? Insegurança em várias coisas. É medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser traído, medo de não dar conta. E por trás aí de cada medo existe um conjunto. Eu não sei se a Rafaela conversou sobre isso com vocês, sobre crenças
Rafaela. Falei na aula de apresentação, eu falei sobre crenças. Falar na primeira aula. Então, os medos, a ansiedade, ela traz um conjunto de crenças por trás de cada tipo de medo. E, no caso, o que nós vamos trabalhar aqui, essas crenças, elas têm muito a ver com a parte do medo de ser abandonado. Eu vou dar aqui um resumo do que eu tenho trabalhado nessa questão da ansiedade, porque é um tema muito grande, muito extenso, mas eu vou dar um resumo para focar no que vocês estão trabalhando nessa mentoria de emagrecimento consciente. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Hoje em dia, muita gente fala, se coloca como ansioso, né? Não, eu tenho ansiedade. Mas a gente sabe que existem, que todo mundo tem essa ansiedade, que é uma ânsia pelo que há de vir. Só que existem alguns níveis, tá certo? E aí, nem sempre a pessoa que fala que tem ansiedade, que está com ansiedade, realmente ela pode se colocar no quadro de ansiedade, concorda? E aí, o que você está dizendo é o seguinte: nós temos níveis de ansiedade, mas o que você está querendo perguntar é com relação ao transtorno de ansiedade. Isso. Aí, se você também puder falar a diferença, se você quiser falar, porque acaba que virou uma generalização. Tudo a pessoa fala que e coloca a culpa na ansiedade também, né? Sendo que às vezes é uma questão, é uma outra questão que a pessoa não está querendo mudar por algum motivo, e não pela ansiedade em si. Aí ela fala, não, porque eu estava com muita ansiedade. Então, tem uma linha tênue aí entre a ansiedade e o medo do novo, ou não querer gastar energia para fazer diferente. Não sei se você conseguiu pegar aí a Então, ideia. eu consegui pegar, mas quando a pessoa ela fala isso, ela pode até não ter o transtorno de ansiedade, Ah, mas ela é realmente ansiedade. E a ansiedade é medo. entendi. Não é o transtorno psiquiátrico, mas é uma ansiedade. Isso aí. Entendi. Aí são coisas diferentes, assim. Um precisa realmente de um tratamento medicamentoso, de repente, junto com E o terapêutico, né? somente um terapêutico ou um exercício, a pessoa aprendendo a lidar com aquilo que é seu, com a ansiedade. Aquele Até você falou exercício, a mas acredito medo do novo. Oi, que sim. fala. Até um exercício físico também, né? Pode ajudar a regular essa questão da Isso aí, ansiedade. a regular essa ansiedade que é inerente natural do ser humano. Ok, obrigada. Respondido? Respondido. Tá. E aí, dentro do, de tudo isso, dessas crenças, tal, porque a ansiedade ela tem muito a ver com medo de um futuro próximo, também tem a ver com a depressão, porque elas são é como se fosse faces da mesma moeda.
Um lado, a mania, a ansiedade, e do outro lado, nós temos a depressão, que é um medo de coisas do passado, de coisas que já passaram. E passado, meninas, posso chamar vocês assim, de meninas, que estão assistindo aí a gravação, que estão aqui presentes. E o passado, meninas, é tudo que não é agora. Agora eu estou aqui falando com vocês. Agora. Passado já é um segundo atrás, já é de um passado também é uma ansiedade que, no caso, causa depressão. Apareceu alguma coisa aqui na tela. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tava travando um pouquinho, mas voltou. Ah, tá. Deixa eu ver minha internet aqui. Tá ok. Então, uma das coisas que eu gosto muito de ensinar e que tem muito a ver com o emagrecimento consciente, eu acho que a Rafa já deve ter ensinado para vocês ou passado alguma coisa, mas eu gosto de ensinar porque traz a mente e o corpo para o momento presente. Porque quando você está consciente do que você está fazendo no aqui e no agora, você sai dessa dualidade da ansiedade, do medo do que vai acontecer e da depressão, do medo do que já aconteceu. Sim. Eu gosto de ensinar a respiração consciente. Isso já é um como manejar a ansiedade, como gerenciar. Eu gosto de colocar como gerenciar, porque gerenciar e controlar são coisas diferentes. Quando você tenta controlar alguma coisa, eu costumo fazer esse exemplo. Quando eu te soco, isso aqui eu estou tentando controlar alguma coisa que está vindo de encontro a mim. Eu estou gastando energia. Estou tentando controlar. Quando eu gerencio aquilo que vem contra mim, pensamentos, ações ou pessoas, eu não tento controlar, eu contorno, Deixa passar. deixo passar, faço como a água. Isso é gerenciar, isso é manejar. Tem uma diferença muito grande, porque se você tenta controlar, você entra automaticamente na ansiedade, porque por que você quer controlar? Porque você quer mudar aquele medo ali que você está sentindo de alguém que está indo contra você ou de alguma coisa que está vindo contra você. Então, você está com medo. Então, se você olha, observa, fala, não vou gastar energia com isso. Espera aí, deixa passar. Passa. Então, eu chamo de respiração consciente. E são os 5 segundos em que você consegue tomar boas decisões. E essa respiração consciente faz você vir para o presente, tomar consciência do que está acontecendo, se é real, se é realidade, se realmente é algo que você precisa
fugir, se é algo que você precisa enfrentar ou se é algo que você precisa só aceitar que está acontecendo. Então, essa respiração consciente te traz até mesmo para que você esteja consciente diante de um alimento que você anteriormente tenha decidido não comer, porque você vai estar consciente. Quando você fizer ela, você vai estar consciente. Se você comer, você vai comer consciente, porque o grande problema por trás de uma alimentação está como está a sua consciência. Se você está fazendo consciente do que você está fazendo, ou se você está sendo guiado pelo seu inconsciente. E aí, lá no seu inconsciente, estão as crenças, os medos, tudo que você nem tem, muitas vezes, ideia do que esteja. Mas quando você está consciente, você sabe que, opa, eu estou comendo esse alimento porque eu decidi comer ou por causa de algo no meu emocional ou que está lá no meu inconsciente que está querendo ser alimentado. Então, a importância disso que eu vou ensinar aqui agora, que já é uma das formas de como manejar, que é a respiração consciente. Enquanto eu bebo água, a Rafa vai fazer uma pergunta. Isso, não, só para pontuar. Então, primeira coisa, você falou muito importante, diante daquele alimento, eu preciso comer agora? Se faça perguntas, né? Muito interessante que a gente faça perguntas para nós mesmos. Preciso comer isso aqui agora? Realmente? Estou com tanta vontade assim? Esse alimento não vai me afastar ou vai me aproximar do meu objetivo, que é melhorar meu corpo, melhorar minha energia, melhorar minha saúde. Comecem a se fazer perguntas e dá muito certo. Que eu ensino isso para as minhas clientes, elas começam a se fazer perguntas e ela para de sair comendo só porque está ali na frente. Por Só. exemplo, no aniversário. Mas também, Rafa, não é só porque está ali na frente. É, eu Tem entendi, por alguma coisa trás. por trás. Por hábito que eu estou dizendo, assim, a pessoa está ali, passou o garçom, às vezes é o ócio, está querendo, enfim, alimentar sempre alguma coisa emocional também, mas porque vai pelo seguir o fluxo, não para pensar, não traz a consciência, Não traz a consciência, não está presente. não está presente. Está Isso. pensando em outra coisa, está comendo, às vezes nem saboreia, nem está sentindo mais o sabor, porque já comeu vários, as papilas gustativas já estão todas saturadas. Então, é realmente se fazer perguntas e trazer a consciência. Isso aqui agora vai me afastar ou vai me aproximar do meu objetivo? Isso vai realmente preciso comer isso agora? Vai me fazer bem? Vai, enfim, é se fazer perguntas e parar um pouquinho diante de um banquete de guloseimas, né? Que é o que mais acaba que as pessoas vão Guloseimas. recorrer. Ninguém pensa no brócolis quando está ansioso. Não, porque o brócolis ele não aciona lá na a nossa recompensa, né? Não, Não aciona. Então, só aquelas coisas que são gordurosas, açucaradas, que, isso. Junto os que dois, principalmente. liberam lá a dopamina, não é isso? Dopamina, serotonina. Que liberam a dopamina, trazendo uma satisfação, trazendo um, uma alegria, né? Um bem-estar, porque as gorduras e os açúcares
fazem isso no nosso cérebro, Como uma quimicamente. como uma forma de sobrevivência até de adaptação da espécie, né? Mas que Isso. não, só que hoje a gente não precisa consumir, a gente está consumindo muito mais do que a gente ainda não deu tempo do corpo se adaptar para o excesso de E consumo. aí eu vou para o que está por trás disso aí, para o que Isso. está por trás dessa satisfação. Como você ter essa satisfação sem precisar usar o vínculo com as gorduras e com os açúcares. Entendeu? Então, a gente vai mais além, a gente vai no profundo do nosso inconsciente para poder manejar, gerenciar o que está por trás realmente, né? Porque as crenças, elas que comandam os pensamentos. É elas que estão por trás das nossas ações. É tipo. É um comando mesmo. É como se você não tivesse saída. Elas estão lá e elas dão um comando e você obedece. Então, por isso, o mudar as crenças. Não só saber que elas estão ali, mas mudar elas, mudar o significado delas, para que as suas ações, porque elas é que comandam todas as suas ações. Então, se você não sabe o que está por trás, qual a crença que está por trás, qual a crença que está comandando, você pode até mudar os hábitos, mas vai levar algum tempo, você vai retornar, porque elas são profundas, as crenças são profundas, por isso que elas precisam ser mudadas. E as crenças, elas comandam esse acionamento de satisfação. E aí a pessoa faz reeducação alimentar com a nutricionista maravilhosa que você é, e aí daqui a pouco, não estou conseguindo mais. Não mudou a crença, que é o que comanda. Precisa mudar a crença. Mas para a pessoa mudar a crença, ela precisa estar consciente do que está ali carregando ela carregando não, do que está deixando ela ali naquele lugar, né? Naquele lugar. Então, voltando aqui para a respiração consciente, é o que eu falei para você. Eu tenho uma linha para seguir, mas aí faz a pergunta, eu já entro, já explico, já vou além do que eu estava falando. Mas vamos voltar aqui. A Ótimo. respiração consciente para se tornar consciente e, além de fazer as perguntas que você falou, tomar consciência dos pensamentos que estão ali por trás. Em que eu pensei para estar ali com aquele alimento e pegar aquele alimento que eu já tenho consciência de que não vai trazer um bem-estar para mim, no que eu estou pensando quando eu pego aquele alimento. E anotar para a pessoa se conhecer, sabe? Conhecer o que está por trás, qual e até mesmo trazer para você, porque eu sei que você é uma nutricionista fora da curva. Eu estou pegando tudo aqui já para passar para elas fazerem esse exercício de anotar, né? Que eu pergunto, mas eu não peço para anotar. O que que eu estou pensando e o que que eu estou sentindo, né? Como eu estou me sentindo nesse Isso, momento. nesse momento, porque você vai identificar
qual é a crença que está ali por trás. Porque é a crença que comanda tudo. E quem comanda as crenças é o outro nível, que é o nível de identidade. Que as pessoas, muitas das vezes, elas trocam aí o ser pelo fazer e pelo ter. Porque aquele alimento ali, por exemplo, aquele brigadeiro pode trazer para ela que ela pertence àquela família. Pode trazer para ela que ela está conectada com aquela pessoa que deu como se fosse um presente para ela. Então, pode trazer várias coisas. E se a pessoa não sabe quem realmente ela é, ou pensa que sabe, mas não exerce a sua identidade, né? Não está clarificada ainda para a pessoa essa identidade, ela pode discorrer aí de várias. Ela pode se identificar com várias coisas. Ah, tá. É aqui. Apareceu uma tela preta aqui, ameaça detectada. Tá, ok. Então, ela pode se identificar com aquele alimento e não conseguir realmente abrir mão daquilo ali. Mas isso aí é uma outra live, vamos ficar só no nível de crença. Isso é uma outra live. Vamos ficar aqui no nível de crença. Então, a respiração consciente, ela é uma respiração diafragmática. Por quê? A respiração, nós respiramos consciente, nós respiramos erroneamente. Quando a gente inspira, a gente enche. Não. A gente geralmente, quando a gente inspira, a gente murcha a barriga. E quando a gente expira, que é colocar o ar para fora, a gente enche assim. Eu ensino a respirar conscientemente, que é quando você inspira, você forçar o seu diafragma a esvaziar. E quando. Não está dando para me ver, peraí. Chega para trás. Aqui. E quando você expirar, você encher. Então, você forçar como se fosse uma bola. Então, inspirei, expirei. Coloquei para fora. Então, isso precisa fazer um exercício consciente. Por que eu chamo de respiração consciente? Pode repetir, por favor, Geisa? Quando inspira, no caso, esvaziaria o diafragma, em vez de encher de ar, né? Peraí. Quando eu inspiro, eu encho o diafragma. Inspirar. Isso, Quando eu expiro, esvazia. Forçar para esvaziar, porque quando a gente está. Porque a Sim. gente respira inconscientemente. Mas se você prestar atenção, você faz o contrário do que a respiração deveria ser feita. Para você fazer o correto, você precisa estar consciente e
e jogando seu pensamento para cá, porque geralmente a gente não inspira assim. Só os bebês. Os bebês, eles respiram assim, bem. Se você reparar um bebê dormindo, e a gente, quando está dormindo também, a gente acaba que respira mais profundamente. Mas E, o bebê, ele faz essa respiração mais profunda, né? Enche mais o diafragma e esvazia quando solta. Então, e enche de ar quando inspira e expira, solta. Esse é um exercício muito bom para também acalmar, né? Para trazer o que você está falando. isso, para acalmar. Porque a ansiedade, ela traz essa Hiperventilação. falta de calma, falta de te deixar hiper o quê? Hiperventilação. Isso. Acelera a respiração. Acelera e a respiração fica curta. Hum. A pessoa com a respiração curta, a respiração chega só até aqui no peito, não chega no diafragma. Então, a respiração curta, ela é uma respiração ofegante, é uma respiração do ansioso, realmente. Então, quando você faz a respiração longa até o diafragma, te traz essa calma, e quando você se força a inspirar, encher, e a expirar, esvaziar bem devagar, inspirar profundamente e soltar o ar bem devagar, você traz a sua mente para o momento presente, para estar consciente de você, do seu corpo, da sua vida, do comando das suas emoções, do comando das sensações. Te traz. São 5 segundos que a gente precisa para Isso que eu ia te tomar. perguntar. É, Quantos são cinco, segundos? são 5 segundos que a gente. 3 vezes. Inspirar e expirar profundamente 3 vezes. Que aí vai te trazer para o momento presente. Estar presente, presente. Por que eu falo estar presente, presente? Porque você tá. Eu estou aqui com vocês, eu estou presente, presente. Presente, presente é o seguinte: eu estou aqui agora, a minha mente está aqui também. Ela não está pensando no que você está pensando sobre mim, no que as outras pessoas vão pensar quando assistirem, entende? Então, eu estou presente, presente. E essa respiração traz a sua mente para o momento presente, porque você precisa. Muito bom. Oi? Não, muito bom esse estar presente, presente, vai eliminar esses pensamentos avoados, avulsos, né? Que tiram a gente do presente. Que tiram a gente do presente. Isso aí. E aí, tirando você do presente, aí você vai ou para o passado ou para o futuro, que aí te remete para quê? Ansiedade, depressão. Ah, Geis, é fácil assim? Não. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é Muita fácil. É força. simples. Precisa fazer. E aí, quando você faz essa respiração, que você está presente na sua vida, aí você faz as perguntas que a Rafa já falou aqui, que são como você. Eu preciso verdadeiramente desse alimento? Isso vai me levar, esse alimento vai me levar, vai me aproximar do que eu quero ou vai me afastar? Não é isso, Rafa? Isso. E Eu realmente estou com muita vontade de comer esse eu, alimento. eu realmente estou com muita vontade. Como eu estou me sentindo, que você também tinha falado. Isso. Como eu estou me sentindo? O que eu estou precisando? Que necessidade eu tenho
para comer esse alimento? Quando eu pergunto que necessidade eu tenho, essa é a pergunta do 1 milhão. Por quê? Como eu falei no começo, nós temos necessidades. E a segurança é uma delas. E a ansiedade é o quê? Medo, insegurança. Então, que necessidade eu estou querendo satisfazer? O que está por trás do que eu estou sentindo, dessa vontade que eu estou sentindo, que é para satisfazer uma necessidade? A necessidade está ali. Isso é bem profundo, né? Posso te fazer uma pergunta bem profunda? Pode. Dependendo, você não precisa responder muito profundo. O que que ferida de paternidade tem a ver com essa falta? Toda. Tanto ferida de paternidade quanto ferida de maternidade. As duas. Da insegurança, né? Isso. Que vai depender do que aconteceu na história da pessoa. Porque a comida é totalmente emocional. Totalmente. É uma satisfação que, que se traz. Está satisfazendo alguma coisa. E aí, qual a necessidade que eu estou ali para comer aquela comida? E o que eu vou satisfazer? O que eu estou querendo Está satisfazer? querendo, né? Não vai satisfazer com a comida, mas o que que a pessoa quer buscar satisfazer? Isso, o que eu estou buscando? Então, essa é a pergunta do 1 milhão. De repente, na primeira vez que você fizer isso, você não vai conseguir identificar, mas você já vai se colocando. Eu costumo dizer que a gente precisa estar livre, disposto e capaz para mudanças. Então, de repente, fez uma, fez duas, não conseguiu identificar, mas faça sempre. Porque não vamos nos enganar, né? Você vai sentir vontade de comer aquele brigadeiro açucarado. Você vai sentir vontade de meter o pé na jaca e, como a pergunta que foi feita, Bagu- Comer tudo que vier pela frente. comer tudo que vier pela frente. Então, como você vai manejar essa ansiedade aí? Essa vontade, porque a vontade vem, mas a gente não precisa fazer essa vontade, né? Isso. Mas se não tiver consciente, É, não vai, adianta. Vai lá, a crença que vai, está por trás, vai lá e te pega. age pelo emocional, né? Exatamente age só pelo emocional, pelo inconsciente, porque tá por trás daquilo ali, daquele fato. Isso aí, isso aí. E Tanto que aí, essa pergunta dela foi totalmente emocional, ela mesma identificou, tem a ver com o gatilho, que foi a crítica que gera aí a autossabotagem. Ela vai buscar esse conforto, né, no alimento, se for o conforto, né? Porque ouviu a crítica do eu, quero amenizar aquela dor, vai pro e aí a pergunta fica: qual a necessidade? Ela está com necessidade de quê? Está com necessidade de aprovação? Está com necessidade de pertencer? Está com necessidade de se sentir acolhida? Entende? O sentimento. O que ela está procurando satisfazer? Porque, na verdade, aquele alimento vai trazer uma satisfação química, mas vai alimentar a necessidade que ela tem, que ela ainda não identificou. Ela precisa identificar qual a verdadeira
necessidade dela. Que o ser humano tem, né? Essa necessidade de se sentir acolhido. Agora, E aí, buscar outras fontes, né? isso aí. Aí é a substituição. Por quê? A substituição da crença. Porque o que vai estar por trás? Se for, por exemplo, de ser acolhida, ela pode ter uma crença de que toda vez que come tal alimento, ela se sente acolhida, Melhor. porque lá na infância, alguém, por exemplo, quando foi tomar a Vacinação. injeção, alguém falou e aí ela se sentiu acolhida, e aí toda vez que ela sente esse medo de não ser acolhida ou de ser criticada, ela sente a necessidade de comer aquele alimento Uhum. porque vai satisfazer a necessidade dela. Então, o que a gente faz? Faz a respiração consciente, toma consciência de estar no momento presente e se autoconhece. Não adianta você fazer um Tá. embate. Ah, não, e não posso comer porque não posso. Só por isso. Não tem uma consciência, né? Não tem. Então, É tá com vontade de comer, verifica. antes, né? Verifica, se autoconhece. Poxa, eu estou sentindo isso. Ah, foi isso. Eu ouvi tal coisa. Porque você precisa estar no governo da sua vida. Não ser levado pelo seu inconsciente, por satisfazer tão somente porque você está com vontade, sem saber o porquê. Tudo tem um porquê e tudo tem um para quê. Se você come consciente, é outra coisa. Você Você percebe o seu nível de satisfação, né? Fome e saciedade de forma mais fácil, porque você está consciente, você consegue perceber, não, já estou satisfeita. estou Não está comendo para satisfeita. preencher ali outras coisas. Então, não come Isso além do que deveria. é. E trazendo aqui para o olhar, né, da nova medicina germânica, o conflito das gorduras, né, acumuladas, tal, trazendo para esse olhar, também tem as emoções aí por trás. Eu não tinha colocado aqui para falar disso, mas tecido adiposo. Enquanto você está procurando aí, o tecido adiposo, ele acumula também toxinas, né? Então, ficam Isso, armazenadas lá no tecido adiposo. Tanto que quando uma pessoa começa a emagrecer, começa a quebrar essa gordura armazenada no tecido adiposo, que é esse aqui, essa gordura que a gente consegue pegar. Então, tem a gordura visceral, que fica lá em é volta tecido das vísceras. adiposo também? Não, tecido adiposo é isso que a gente consegue pegar aqui, ó, embaixo da epiderme, né, da camada subcutânea. Não, mas Mas tem a aqui na gordura visceral. barriga. Na Também é. barriga. O que você consegue pegar é. Mas o que está em volta dos órgãos, então, em volta do fígado, em volta dos rins, enfim, em volta Ah, do, tá. é a gordura visceral, que é uma gordura muito perigosa, inclusive, porque você acaba prejudicando a função daquele órgão, né? Podendo gerar até uma disfunção. Então, tendo que trocar, né? Fazer transplante de órgãos, enfim, porque aquele órgão perdeu a função por um excesso de gordura acumulada ali e inflamação. Mas o tecido adiposo, esse aqui que a gente consegue pegar,
ele acumula toxinas. Então, quando a pessoa começa a emagrecer, pode gerar até um desconforto. A pessoa pode ter diarreia, dor de cabeça. Por quê? Porque está circulando essas toxinas que saíram no tecido adiposo e o corpo vai excretar isso depois, né, se ela tiver uma alimentação rica em antioxidantes, principalmente frutas, legumes, verduras, vai ajudar a liberar isso e a excretar. Mas, de um primeiro momento ali, conforme ela vai eliminando essa gordura, pode gerar esse certo desconforto que o Que é corpo está dor de liberando cabeça. dor de cabeça, diarreia, porque está com excesso de toxinas que estavam armazenadas, estavam paradas ali na gordura, no tecido adiposo. Quando você começa a emagrecer, essa toxina vai sendo liberada para a circulação sanguínea e essa toxina vai prejudicar, né? Alguns órgãos, então, dor de cabeça, diarreia, pode dar uma dor de barriga, mas isso é normal, é uma liberação mesmo do corpo para desintoxicar, né? Então passa pelo fígado e tal e vai eliminando. Mas não sei se você falar sobre isso. É o Você falou corpo se curando. Não, curando, é legal você falar, porque dentro conecta, da né? visão, dentro da visão da nova medicina, as doenças não se chamam doenças. As doenças são programas biológicos para Sim, manter o corpo vivo. faz total sentido Então, isso. esse processo aí que você está falando, dentro da nova medicina germânica, a diarreia, por exemplo, a diarreia é Limpeza. uma fase de cura. É uma fase de cura, não é uma fase de aonde a doença, né? A doença, o programa está ativo. É uma fase aonde o corpo está se curando. Então, bem legal você trazer esse olhar, né? Do tecido Da biologia, adiposo, né? da biologia e do que acontece O e emagrecimento. até mesmo na cabeça, né? Dor de cabeça, não sabia. Muito Quem faz aqueles 7 dias detox também sente isso. Porque você está desinflamando, está botando para fora aquilo que estava acumulado. Então, eu sempre aviso antes, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, vou voltar a comer o que eu comi, que eu não sentia nada disso. Não sentia porque estava não sentia armazenado. nada disso, tá todo inflamado. Exatamente. Inflamação, meninas, inflamação é, é raiva acumulada. Total. Total. Libera cortisol em excesso, é o hormônio da ação, né? Da luta, associado a mais nível de estresse. Ele é importante para que exista no nosso corpo, mas o É excesso dele, importante, mas não em excesso. e o tempo todo sendo liberado, né? Uma pessoa raivosa o tempo todo. É tanto que dentro do olhar, né, da medicina germânica e entre as pessoas que conhecem, a gente fala que quando a gente está com diarreia ou então até mesmo Constipação. Constipação, né? Prisão de ventre. constipação, não. Quando a gente está liberando demais, Liberando não precisa nem ser diarreia, mas está liberando demais, várias vezes. várias vezes, a gente fala que está perdoando, está O liberando. contrário, tá enfesado, né? Tá com as fezes retidas ali. E tá, não, isso tá total. Isso não é nada de místico, porque faz Não, neuro não, mas bioquimicamente, neuroquimicamente falando, tá com desbiose intestinal, então tá com bactérias ruins ali, patogênicas que causam doenças, né? Que vão liberar mais toxinas, né? Os fragmentos dessas bactérias mortas liberam uma substância que se chama lipopolissacarídeo, que é altamente tóxica para o nosso organismo e causa muita diarreia. Então, por isso também que quando acontece essa desbiose, você libera. Mas quando a pessoa está constipada, causa essa produção aumentada de toxinas, aumenta a inflamação, aumenta quem? Cortisol. Então, a pessoa tende a ficar mais agressiva, mais ansiosa, mais estressada, e comer mais também, né? Porque o é cortisol ele aumenta a compulsão por carboidratos. Aí fica um ciclo vicioso. vicioso, Não porque sabe onde esse começou. ciclo da ansiedade é um ciclo de satisfação viciante.
É satisfação e, na verdade, olha o que que acontece. A satisfação, só que logo depois ela vai precisar buscar de novo, porque existe uma Isso aí. insatisfação Por isso que é viciante. emocional e agora é biológica. Biológica. Física Exatamente. também. Física e Química. emocional. Física, química, Física. biológica e física, porque afeta o comportamento, né? E Afeta. química, as nossas sensações emocionais são disparados, são descargas de hormônios que vão gerar aquele. Então, cada emoção vai ser sentida e percebida por uma liberação neuroquímica, o corpo é perfeito, né? Mas eu estou imaginando lá dentro o que acontece, aquela liberação de um líquido lá, cheio de adrenalina, cortisol, aquele combo lá, que é necessário em alguns momentos, né, da ação. O cara que vai lutar MMA, ele precisa estar com isso lá em cima. Não pode estar com GABA elevada nem Não, serotonina. e Ele tem que para estar nós agirmos a vida também. para acordar tanto que de Para manhã o acordar. pico do cortisol é de manhã e da testosterona, Isso, de 8 isso. a 9 Para a horas da manhã. pessoa ir para a vida, Despertar e agir, agir, né? Exato. agir. E aí, o que você acha, o que vocês acham, meninas, de agir a sua vida conscientemente? Parar de agir a sua vida, a sua alimentação, as suas decisões por algo que você não tem consciência, que está lá no seu inconsciente. Então, você acha legal? Eu acredito que seja Exato. legal. Ah, Então, conscientemente, sim. faça a respiração consciente e traga para você essa consciência. E quando você não estiver entendendo, pergunta para a Rafa. Ela vai te ajudar, porque ela é diferenciada. Ela não é uma nutricionista que olha você só como alguém que não precisa comer tais e tais alimentos. Ela te olha, ela vê você por inteiro, um ser integral. Ela tem outras especialidades, outros estudos que pode te ajudar com relação às crenças que estão aí por trás do que você come, entende? Então, E o que esteja você bebe também, consciente. né? Me É, veio aqui agora, porque às vezes alguns vão para comida, mas outras vão, ó, bebida a alcoólica. bebida. E tá tudo no inconsciente. Olha o que fala aqui do tecido adiposo. O tecido adiposo é conhecido como tecido gordo. E a sua principal função é proteção dos locais onde se encontra. Sim. Serve também como reserva de energia e isolante térmico. Por mais que tenhamos aprendido, isso é na visão do Não, mas isso é a medicina função dele, germânica, tá? O que eu vou falar a função agora. dele Por normal. mais que tenhamos aprendido a enxergá-lo como vilão, o tecido adiposo é essencial para várias funções biológicas e, portanto, para a própria manutenção da vida. Sim. Contudo, é claro que é preciso haver um equilíbrio em relação à sua quantidade e disposição no corpo, Exatamente. de um modo que a saúde e o bem-estar não sejam prejudicados. Quando se tem um tecido adiposo no corpo muito gordo, o olhar da medicina germânica, e a medicina germânica não é mística, é medicina mesmo. Ela tem as leis biológicas que o Dr. Hammer ele era neurocientista e ele era médico, né? Neurocirurgião, neurocientista, neurocirurgião. Então, é baseado em leis biológicas.
E aí, por trás, a causa, o que causa esse tecido ficar Em excesso, né? em excesso? Leve autodesvalorização em relação à parte do corpo considerada pouco atraente. Vou repetir. Conflito por trás do tecido adiposo em excesso. É leve autodesvalorização em relação à parte do corpo considerada pouco atraente. Esse é um conflito tipicamente humano. E o Dr. Hammer, ele identificou que na natureza nenhum animal se sente muito grande. Bem, entre aspas, né? Muito grande. O animal fica magro sem esforço. Já os seres humanos consideram muito gordo ou muito magro. Um tipo de deformidade, isso gera um ciclo vicioso, pois quanto a pessoa se sente gorda, mais tecido adiposo é produzido. Exemplo: Muito bom. mulher acha que está gorda, pois notou algumas sobras na região abdominal. Outro exemplo: homem chamado de gordo por sua esposa na frente de outras pessoas. Ou a mulher, né? Chamado de gorda por outras pessoas. Jovem acha seu corpo feio e acredita que nunca conseguirá ter um namorado. Isso é um exemplo, são exemplos de. Pacientes dele. Oi? Foram exemplos que ele provavelmente lidou, né? Nos atendimentos dele, né? Do Isso. doutor. Então, são exemplos de autodesvalorização leve. Aí, Pessoas muito autocríticas também. Por que que eu faço aquele teste de sabotadores? Sabe? O teste de sabotadores. Aí cai muito crítico, né? O sabotador do crítico. Então, a pessoa e muito aí autocrítica, muita cobrança, precisa mudar essas crenças aí de crítica para valorização, valorização. validação. Então, já pega esse link aí, que é a autodesvalorização. É. Entendeu? Trabalhar a A valorização. identidade. Aí a gente volta para trabalhar o quê? A identidade, de novo. Sempre volta lá na base da Não, identidade. mas o valorização, valor, está no mesmo nível de crença. Sim, sim, mas quando a gente trabalha a identidade, a gente muda essa autopercepção de si mesmo e aumenta sua autovalorização. Sim, Porque no nível de identidade, mas eu estou te dizendo que no nível de crença, que crença de quem ela é. Então, valores e crenças estão no mesmo nível, sim, entendeu? entendi. Claro que você trabalhando a identidade, você Transforma as crenças, refaz as crenças. refaz, mas eu só estou pontuando para que está no mesmo Diga nível. lá. Dentro da PNL, valores e crença estão no mesmo nível. Sim, tem a ver. Né? Estão dentro uma do outro. Agora aqui, muito legal, exatamente, o tecido adiposo, ele tem essas funções. Proteção mecânica contra impacto, para não chegar diretamente nos ossos, né? Isolante térmico, né? No lugar frio você tem uma proteção térmica. Reserva de energia, mas o excesso dele vai causar uma disfunção hormonal e
neuroendócrina, né? Que a gente chama disfunção neuroendócrina. E aí, olhando para a causa, você pode, através disso, proteção. E o outro que você... Proteção contra o frio, Proteção proteção contra o contra o frio, frio, ou proteção seja, contra impacto mecânico e reserva de energia. e reserva de energia. E Olha, modulação hormonal também, ele tem um trabalho ali hormonal importante. De então, aí eu trago a pergunta que para que meu corpo está quer se fazendo proteger. isso? Tem muitos estudos com mulheres que foram abusadas sexualmente na Proteção. infância E e aí você precisa mudar a crença, e aí mudando a crença, você ressignifica. ressignifica e a pessoa, mas dando consciência a ela. Primeiro ela tem que entender, né? Porque a Isso. pessoa não tem essa consciência. É Não, inconsciente. Ela não faz, vou comer mais para me proteger, para ninguém me assediar e me abusar novamente. Não, é inconsciente. é Para eu inconsciente. não ficar mais atraente, né? Que nem ele falou Isso, isso das aí, partes atraentes. exatamente. Aí o que acontece na fase ativa do tecido adiposo? Acontece a necrose com a celulite. A fase Inflamação. ativa da doença é inflamação? É tudo que termina com it é inflamação. Então, você Ah, tá. Celulite é uma inflamação. é A necrose é morte do tecido. a morte do tecido, né? Falta de oxigenação, falta de nutrição naquele tecido, ele vai morrer. Então, na fase ativa, acontece a necrose, a falta de oxigenação. E na fase de cura, acontece a restauração ou a cicatrização desse tecido, né? Uhum. Nova formação de tecido para restaurar a forma normal do corpo. E aí é o ciclo vicioso de sentir-se muito gordo faz o linfoma cada vez maior. Esse ciclo vicioso só acontece em humanos. Se essa síndrome nessa síndrome normalmente ocorre as celulites. E o sentido biológico é aumentar e fortalecer a camada do tecido adiposo, como você bem aí falou, e aí tem esse sentido. A obesidade, ela pode ocorrer por três principais fatores. Por sentir-se muito gordo, aí é o tecido Ela se adiposo. sente assim. Oi? A, a pessoa se sente naquela configuração, naquele formato, naquela identidade. Talvez porque todo mundo também é em volta dele, ou porque ele ouviu muito que ele era gordo, sempre foi. Então, sentir. Então, ele já sente. Conscientemente, ele vai buscar manter aquela imagem Manter para pertencer ao mesmo clã, para ser aprovado, para ser aprovado. Eu estou dentro, ou por lealdade, ou pelo oposto, pai ou que acontece. mãe. Então, são várias coisas, né? É por lealdade e tem também, Geisa, por rebeldia que acontece. Também. A mãe muito, que a mãe que cobrava muito, criticava muito, ficava focando muito nisso. Vai ficar gorda, vai ficar comendo essas coisas, vai ficar obesa. Uma vez que ela sai da casa da mãe, ganha independência financeira, aí já eu estou falando que é caso real. Tá? Falou, agora eu vou comer o que eu quiser com o meu dinheiro, vou almoçar no McDonald's, e é meio que para
afetar inconscientemente a mãe. Inconscientemente. Mas Inconscientemente. ela está se autodestruindo, né? Está afetando muito mais a ela mesma. Isso. Outro fator é temos que continuar. É outro sentido. Temos que continuar. É porque aí a gordura do fígado, Esteatose hepática. então, é falta. Fígado tem a ver com falta. Falta, escassez mesmo. E Dinheiro, aí temos que continuar. Aí o órgão entende para ajudar a pessoa a continuar, ele precisa colocar gordura ali para que para que aquela. energia, né? Isso aí. É outra coisa que a gente já falou é o sistema familiar. Tenho que ser grande, porque aí tem o que a fala que você trouxe aí da sua cliente, que para provar para a mãe que agora ela podia. Ou então tenho que ser gordo para pertencer a essa família. Tenho que Ou para ser ser igual, ou para querer ser o oposto àquela cobrança isso, exagerada. isso. E aí causa obesidade. E excesso de cortisol, Sim. estresse intenso que afeta a suprarrenal. O próprio cortisol em elevado, mesmo que a pessoa não consuma muitas quilocalorias, ele já faz aumentar o depósito de gordura visceral na região Isso aqui aí. abdominal. É um Porque a estresse muito inflamação, intenso, a pessoa estressada intensamente. ela aumenta triglicerídeos e aumenta colesterol. Mesmo que a alimentação dela esteja equilibrada, isso já é provado também. O emocional dela faz alterar os hormônios e aumenta colesterol como uma defesa do corpo. É isso. É porque, na verdade, Regular. o nosso corpo ele funciona bem. E o que ele faz, por isso que a pergunta é: para que meu corpo está fazendo isso? Tudo que acontece no seu corpo, todas as doenças são sinalizações Do que para está por você e do que está por trás. Então, são sinais para que você tome consciência do que é, para que você olhe para aquilo e descubra a qual causa. a crença, né? Quais são as crenças que estão por trás dali também. Qual a crença e qual a causa daquilo ali. Que desvalorização é essa? E a pessoa às vezes não encontra sozinha, ela precisa de uma ajuda de um profissional que vai Precisa de um profissional ajudar que ela. faça isso, que não só trabalhe para ele não comer, mas que É, trabalhe para ele entender a causa aquele comportamento. daquele comportamento que ele está tendo. Inclusive, desse que eu acredito que seja de muitas pessoas, né, que fazem a dieta, a reeducação alimentar e ainda assim continuam Exato. pesadas, que é esse estresse intenso. Exatamente. É isso. E Vamos aí dar uma resumida aqui, por causa do tempo também. Muito bom, Geisa. Muito conteúdo. finalizei. Muito, muito rico esse conteúdo aqui. Entregou muito ouro aqui. Bom, ansiedade. Cadê minhas. Então, ansiedade, Geisa aqui compartilhou, é a mesma coisa que medo, algo que nos traz insegurança daquilo que eu não conheço, ou de algo que eu já vivi, pode me gerar uma expectativa negativa diante de uma mesma situação. Medo, aí pode ser medo de ser abandonado, medo de não se sentir amado, medo de ser rejeitado. A Isso. ansiedade, ela compartilha da mesma moeda da depressão, então são duas faces de uma mesma moeda, né? Ah, e coloca aí
por conta disso, a gente precisa, primeiramente, tratar a ansiedade. Antes de qualquer pessoa que esteja em depressão, não olhar primeiro para a depressão. Primeiro precisa olhar para a ansiedade. Porque nós estamos no mês de Setembro Amarelo e se a pessoa ela não trata primeiro a causa da ansiedade dela, ela chega às vias de fato do suicídio. Porque como elas estão na mesma moeda, quando eu estou em depressão, que eu não cuidei da causa da ansiedade, porque essa ansiedade ela pode me dar esse aval para eu cometer o suicídio. Entendi. Quando eu estiver do outro lado, na fase da depressão. Como eu não tratei a ansiedade, estou tratando a depressão, isso aqui pode ter um gatilho que vai me dar força para chegar às Ela vias. não tem uma boa perspectiva de futuro. Se ela olha para o futuro na ansiedade e só vê problemas, quando ela estiver na depressão, ela vai ter uma justificativa para não valer a pena mais E viver, vai porque ser ela não vê forte. um futuro bom. Ela só vê coisas ruins. Muito bom. Aí. E aí, uma forma de gerenciar, você trouxe para a gente a respiração consciente, 3 vezes, profundamente, inspirando e expirando. Inspira pelo nariz, né? E expira pela boca ou pelo nariz? Pela Pode boca? ser pelo nariz, tanto faz. Pode ser. Mas tem que ser profundamente e soltar o ar bem devagar. Uhum. Gerenciar não é o mesmo que controlar. Quando eu tento controlar, eu gasto energia, gero desgaste, né, emocional e E físico. gera mais ansiedade. Isso. Então, a gente precisa o quê? Mudar nossas crenças e os seus significados para que a gente tome consciência do que está por trás daquele comportamento que me faz querer buscar na comida ou na A bebida. comida. Isso. E A se fazer pergunta de 1 milhão, que é qual a necessidade, né? qual a necessidade real, que necessidade real eu tenho para buscar esse alimento, para querer comer ou beber essa bebida alcoólica. Isso. O que eu estou Necessidade, buscando satisfazer? qual sensação, o que eu quero satisfazer, Qual a o que eu sensação que eu estou quero, buscando? alegria, paz, conforto, amor. Excelente. E é isso. Tem muita coisa. Obrigada, Geisa, pelo seu tempo, pela sua entrega. Deus te abençoe. E continue levando, né, cura através do seu trabalho, dos seus conhecimentos. Estamos juntos. Não, Eu também aberta para estar compartilhando um pouco, né, das vivências, enfim, e com as suas alunas. E é isso, estamos juntos. não. Um beijo. Beijo. Obrigada. Ah, quem quiser me Ah, seguir, é. segue Preciso. lá, tá? É, Coloca aí o nome. Sabe Geisa, renomear? Oi? Renomeia o seu nome do. Aqui. Não, Opa, não sei. É Geisa, peraí. Geisa Pimenta A, lá no Instagram, tá? Geisa Pimenta A. São 2 As no final. É, 2 As. Geisa com S, né? Geisa Pimenta A. Geisa Pimenta no Instagram. Beijo, Eu Geisa. respondi, né, a pergunta da. Muito boa, bem objetiva e certeira.
Obrigada. O que que eu fiz? Eu saí da reunião? Não, está aqui ainda. A pergunta da Ana foi a seguinte: como fazer, né, para que não se abale com as críticas e acabe buscando na comida? Mas é tudo isso que você falou, né? Tentar entender o que, de fato ela está buscando, uma necessidade de aprovação, respirar para poder identificar, fazer as perguntas e, se necessário for, pedir ajuda. A gente vai estar Isso. aí ajudando, né? Qualquer coisa pode mandar tipo, direct para a Geisa, ela vai estar esclarecendo. Pode mandar pergunta lá no grupo também, né? Sim, isso. Estou lá, estou com vocês. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, beijo.